vamos conversar com a nossa especialista para falar sobre esse assunto que vem incomodando várias pessoas. Tem gente que diz assim, nossa, eu tô com tanta dor na perna que eu tô com medo. Será que eu vou ter que fazer alguma cirurgia? Será que eu tô com algum problema de saúde? Como você identificar um problema que não tem nada a ver com varizes e como você entender quando aquelas dores realmente são as varizes que estão te incomodando e não trazendo os benefícios que você tanto quer. Tem gente que diz assim, eu já me acostumei com elas, vou ficar com elas aqui, já estão há muitos anos comigo. E não é bem assim. As pessoas pensam no lado da estética, mas tem também a questão da saúde. E a gente tem que se cuidar. Não é isso, doutora? Bom dia. Isso mesmo, Vanusa. Seja bem-vindo ao nosso programa para a gente bater um papo a respeito dessas varizes que incomodam e que trazem muitas dores. Além das dores, existem outros problemas que a gente tem que ficar atento, né, doutora? Isso mesmo, Vanusa. O que são as varizes, doutora? Então, as varizes, elas são veias, né, que com o passar dos anos, com alguns fatores genéticos, fatores ambientais, a veia torna-se doente. E a parede dessa veia, ela começa a se tornar frágil. Ela começa a se tornar doente e frágil. Portanto, ela se dilata e fica evidente na pele do paciente. Doutora, a gente está observando aqui no telão que aqui são as microvarizes? Isso, são microvarizes. Esse tipo de varize é uma varize mais de pele. O paciente ele se incomoda mais esteticamente com esse tipo de varizes. Nesses casos, podem piorar ao longo do tempo? Sim, mas geralmente em quantidade, em piora estética para o paciente, não podendo causar tanta gravidade como aquelas varizes mais grossas, né? As varizes mais grossas, quando aparece uma varize como essa, tem uma varize maior? Sim, eu sempre falo para o paciente, dou esse exemplo que eu acho que é bem mais fácil do paciente entender. Quando a gente está numa casa que aparece um mofo na parede, sempre por debaixo desse mofo tem algo que está um vazamento. E justamente é isso que acontece com as varizes. Por dentro, geralmente a gente tem uma varize reticular, que é uma veia um pouquinho maior, que está mais profunda e por isso o paciente não enxerga. E com o passar do tempo, essa varize ela vai aumentando essa quantidade de vasinhos. Então é sempre importante passar com o cirurgião vascular, porque a gente que vai conseguir ver internamente como isso está funcionando para poder dar um bom tratamento para esse tipo de varize estética de pele. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque a gente bateu esse papo, estamos conversando aqui sobre esse assunto e a gente mostrou primeiro as microvarizes e alertamos relacionado às varizes maiores, aquelas que muitas vezes você não vê ou, por exemplo, não imagina que seja ela. E aí a doutora explicou de forma perfeita que se existe ali um mofo, por trás daquele mofo existe um vazamento. Sim. E aí é nesse momento que as pessoas devem se preocupar. Em que momento não é só uma questão de estética? Tem gente que diz assim, não, eu vou levar para o resto da vida essas varizes porque elas não me incomodam em termos de estética. Mas não é bem isso, né, doutora? Não, não é bem isso e eu sempre explico para os pacientes. Varize é uma doença. A gente não está tratando a estética como num dermatologista fazer um botox, um preenchimento. Não. Varize sempre é um problema de saúde. Mesmo as varizes de fino calibre, como a gente está vendo na primeira imagem. Então, quando a gente vai tratar um problema de saúde, é importantíssimo a gente ter etapas para isso. Passar por uma consulta, ver os fatores de risco, depois disso a gente fazer um exame clínico detalhado do paciente. Depois disso ainda a gente tem exames de imagem que a gente consegue ver internamente o funcionamento das veias. E aí depois disso a gente vai indicar o melhor procedimento para o paciente. Doutora, então nós vamos explicar para quem está em casa quais são os cuidados que a gente tem que ter para que essas microvarizes não estejam ali. Elas podem, por exemplo, vir de família? Sim, o principal fator, né, de formação de varizes no paciente é o fator hereditário, entendeu? Então 80% dos pacientes eles vão ter varizes primárias, que são aquelas varizes que vão vir em decorrência da mãe, da avó que já tinham as varizes. Outros 20% serão varizes secundárias, que aí serão consequência de outras doenças, como trombose, né? Pacientes que têm alterações de fragilidade da parede dos vasos e inúmeras doenças secundárias que a gente pode ter varizes como causa.
Nos últimos tempos, a gente tem visto muitas queixas relacionadas às varizes. Quando a doutora fala das varizes secundárias, nos chama a atenção um alerta. A partir de que idade as pessoas podem começar a observar esse tipo de aparecimento? Então, Vanusa, hoje a gente vê crianças já com microvarizes no consultório. Por ser um problema hereditário, ele pode se manifestar desde a infância, tá? É claro que um paciente na infância, na adolescência, a gente não vai procurar um tratamento naquele momento definitivo. Sim. A gente vai procurar um acompanhamento e a gente vai orientar o paciente que para prevenir realmente que isso aconteça, ele precisa ter um estilo de vida saudável, ter um peso dentro do limite da normalidade, praticar exercício físico. Então, assim, a única maneira da gente prevenir a varizes é através de uma qualidade de vida, né? Que a gente busca tanto hoje, né? Doutora, você falou de crianças, aí vem a atenção da gente relacionada às varizes no rosto. Existem algumas crianças que elas apresentam em seu rostinho algumas microvarizes. Que microvarizes são essas? Então, as microvarizes de rosto, elas funcionam muito parecidamente com as microvarizes de perna. A microvarize, ela pode surgir em qualquer local do corpo, dorso, peito, rosto. Lembrar que isso geralmente são varizes de pele e que o acometimento do sistema profundo nesse tipo de varizes, ele é bem difícil de acontecer. É mais relacionado mesmo à fragilidade do vasinho de pele com a formação dessa telangiectasia, que é o vasinho fininho, né, que a gente vê no rosto, e que isso é fácil de resolver. Na maioria das vezes, com a aplicação de laser, a gente consegue resolver o problema sem nenhuma intercorrência. Não chega a ser um dano para a saúde, né? Não é um dano para a saúde, mas um dano visual para o paciente. Doutora, ainda falando das microvarizes e das varizes maiores, a pessoa que vai ali, faz aquele cuidado todo especial com aquela microvarizes, se ela não tiver um cuidado maior com as maiores varizes, vai voltar? Vai, com certeza. Tanto é que a base do nosso tratamento é tratar primeiro internamente. O que tiver alterado interno, a gente vem tratando de dentro para fora. E por isso que é importante ter o tratamento com cirurgião vascular. Vamos tratar primeiro aquelas varizes maiores, que são os caules, né? Que a gente fala que está dando esses microvarizes. Vamos tratar elas. Depois, na sequência, vamos a tratamento para as microvarizes. Quando a gente fala de cirurgia, geralmente é com cirurgia ou pode ser resolvido através de remédios? Isso é muito interessante, porque assim, varizes, geralmente para eu conseguir resolver o problema, eu preciso de procedimento. Mas hoje, em torno de 80% dos casos, eu consigo resolver com cirurgias minimamente invasivas. O que quer dizer isso? Cirurgia sem muito corte, eu consigo resolver através de laser, através de aplicações. E aí, conforme vai andando o caso do paciente, vai se tornando cada vez mais grave, aí eu não consigo fugir da cirurgia convencional. Tá certo. Como é que a gente pode, de uma certa forma, explicar para aquela mulher que está assistindo o nosso programa, quando chega aquele momento, aquele ciclozinho dela, as varizes, elas pioram em momento de menstruação? Sim, elas pioram e a explicação é hormonal, tá? O hormônio chamado estrogênio, né? Quando a gente tem um aumento dele, que no ciclo menstrual a gente tem um aumento, um pico, ele inflama as varizes e, consequentemente, aumenta a dor, o cansaço, a fadiga, né? Às vezes o paciente chega no final e fala assim, meu Deus, mas hoje minha perna está pesando 200 quilos no final do dia. E realmente isso é hormonal. Tanto que, após a menstruação, geralmente os sintomas eles regridem em 2, 3 dias. Isso que eu queria saber, quando chega a época da menopausa da mulher, como é que ficam essas varizes? Então, a tendência na menopausa é melhora dos sintomas, porque as taxas hormonais elas começam a diminuir, certo? Porém, a gente tem um fator idade, né? Que a varize ela vai se degradando com a idade do paciente. Quanto mais velho, maior a chance de a gente ter doença de varizes, tá? Então, às vezes o paciente ele relaciona, meu Deus, eu piorei minhas varizes depois da menopausa. Não, na verdade não foi a menopausa, que a menopausa, a queda da taxa hormonal melhora as dores. Mas em contrapartida, a idade piora o quadro de varizes não tratada. Doutora, a questão da alimentação, de uma certa forma, vai influenciar nessas varizes? Influencia sim. Porque uma alimentação saudável, o paciente consegue controlar o peso, tá? Uma alimentação não saudável, o paciente tende a sobrepeso e obesidade, que piora muito o quadro de varizes. Aí tem que ter muito cuidado, de fato, com o tipo de alimentos que você está colocando no dia a dia. As pessoas que têm já essas varizes bem chamativas, elas têm que ter cuidado com algum tipo, seja de remédio também?
Os remédios, eles influenciam? O remédio, ele não tem uma influência direta na formação de varizes, a não ser anticoncepcional, né? É um assunto bem polêmico, mas que hoje já está bem estabelecido na literatura, que pelo uso de anticoncepcional, a gente tem sim um aumento exponencial na formação de varizes. Doutor, existe alguma diferença de varizes das pernas e das demais partes do corpo? Ou todas são as mesmas varizes? Todas são as mesmas varizes. A gente pode ter formação de varizes em qualquer local do corpo. Por que nas pernas é mais frequente? Por conta da gravidade, certo? Conforme a gente vai ficando mais tempo em pé, mais tempo sentada, existe uma hipertensão desse sistema das pernas, causando o aparecimento de varizes. Acredito eu que a questão dos hormônios, os homens sofrem menos com varizes, mas ultimamente muitos homens têm reclamado de varizes. Sim, a formação de varizes no homem, ela é menos frequente do que na mulher, devido aos nossos hormônios. Isso é uma explicação que a gente usa para exemplificar por que a cada 4 mulheres, um homem vai ter varizes, certo? Porém, o homem, ele tem um trabalho que ele fica um pouco mais em pé, ele precisa às vezes carregar mais peso, e isso é um dos fatores que aumenta a fragilidade das veias e também tem aparecimento de varizes no homem. O que falar das varizes relacionado ao AVC e a problemas cardíacos? Então, essa correlação a gente não tem, certo? Às vezes o paciente chega muito ansioso no consultório, doutora, mas eu vou ter que tirar a minha veia. E como é que essa veia não é a veia do coração? Não, fiquem calmos. Isso é uma veia da perna, tá? Que quando ela está doente, a gente não consegue usar ela para nenhum tratamento de coração, nenhuma cirurgia cardíaca, e por isso é importante a retirada, porque a gente vai retirar uma veia doente para tornar a perna mais saudável. Por que eu fiz essa pergunta, doutora? Porque essa é uma queixa de muitas pessoas. Muitas pessoas não procuram um especialista para tratar as varizes, porque imagina que uma varizes dessas que vai ser mexida vai influenciar em problemas de AVC, problemas cardíacos, e a doutora está acabando de explicar que é algo bem diferente. É importante falar sobre isso, doutora, porque as pessoas não costumam tratar do assunto como ele deve ser tratado. As pessoas têm dúvidas, e estas dúvidas ficam dentro das pessoas. Sim. E um dos maiores motivos da gente trazer profissionais como vocês é para que a gente possa tirar realmente essas dúvidas que a gente vê no dia a dia. Quando a gente pensa em trazer um tema como este para o programa, algum telespectador já pediu pra gente, quer que a gente fale sobre o assunto e toca no assunto justamente nessa questão. Então, assim, problemas cardíacos ou de AVC não tem nada a ver com os problemas de varizes. Isso é muito importante da gente falar, né, doutora? Sim, muito importante. Porém, é uma doença, assim, por mais que não tenha a ver com AVC, com doenças cardíacas, é uma doença que tem que se ser não tratada, ela pode ser grave, tá? Isso. A gente tem que lembrar que um dos principais motivos da gente tratar as varizes é para evitar trombose, que trombose hoje é uma doença que tem tratamento, o paciente fica muito bem, mas ela tem uma complicação que pode ser embolia pulmonar, que pode ser fatal. Então, assim, o paciente ele tem que entender que isso é uma doença e que precisa ser tratada para evitar complicações. E os exames são clínicos, praticamente, né, doutora? Sim, hoje a gente trabalha com exames clínicos, a gente tem alguns recursos no consultório que a gente consegue examinar de uma forma melhor o paciente, e a gente complementa com um exame chamado Doppler, que é um exame de ultrassom indolor para o paciente, que a gente consegue fazer o estudo e o mapeamento de como está funcionando esse sistema internamente. Bom, doutora, fica aqui as explicações necessárias para você que está assistindo o nosso programa de que essas varizes devem ser tratadas e que hoje, não só através do plano, a gente também pode fazer através do SUS, doutora, será? Sim, o SUS ele tem a fila de espera, é claro, para esse tipo de cirurgia, porque é uma doença muito frequente que acomete muitos brasileiros. Mas podem ser feitos particular, convênio, SUS, todos esses sistemas trabalham com tratamento de varizes. E com essa história de trombose, de uma certa forma, nos últimos tempos, sendo muito relatada, acredito eu que mais e mais condições as pessoas terão de poder fazer exames assim. Assim como ontem a gente havia mostrado aqui no programa que os planos de saúde vão liberar mais sessões, está totalmente liberada a questão para as terapias, né? Então as pessoas vão poder fazer seus tratamentos de forma mais necessária. Às vezes você só tinha uma sessão, 2 sessões, tinha uma quantidade X de sessões, agora não existe mais isso. Acredito que
o próprio sistema de saúde venha ter essa sensibilidade também relacionada a esse assunto. Porque se você olhar de 100 pessoas, doutora, quantas pessoas sofrem com problemas de varizes? Isso atrapalha no trabalho, na sua qualidade de vida, no dia a dia. Então, isso se faz necessário. A gente precisa desse olhar realmente pelas pessoas de uma forma mais humana, né, doutora? Sim, sim. Varizes tem um afastamento muito grande do trabalho, isso onera muito o sistema. Então, assim, é importante... E confunde, né, doutora? E confunde. Então, assim, o paciente com varizes, se ele não tratado, ele às vezes pode evoluir para as úlceras varicosas, que afasta o paciente do trabalho ainda mais tempo. Então, é uma doença que, se tratada, ela é muito tranquila. O pós-operatório, o paciente, a vida do paciente, o cotidiano do paciente volta ao normal. Se ela não tratada, ela pode ter consequências graves que afastam o paciente da vida dele, né? A doutora falando de cirurgias, são cirurgias de quantos dias de afastamento? Como é que ela é feita? Pois é, isso é muito variável, Vanus, porque hoje com as tecnologias que a gente tem, né? Hoje se eu uso laser, radiofrequência para tratar um tipo de varizes de grosso calibre, que antes eu afastaria o paciente 30, 40 dias do trabalho, eu consigo devolver ele para o trabalho em 7 a 10 dias. Então isso mudou muito. Aquele repouso que o paciente tinha que fazer de pernas elevadas, que não podia levantar, isso já caiu por terra. O paciente sai do hospital caminhando após uma cirurgia de varizes. Realmente é bem diferente. Sim, muito diferente. Às vezes o paciente chega muito ansioso. Quando você fala em cirurgia, ele tem aquela ideia, né, antigamente que não podia andar, que tinha que ficar todo enfaixado. Hoje isso já não acontece mais. O paciente sai de meias de compressão do hospital caminhando independente. Umas férias, pequenas férias, a pessoa pode fazer uma cirurgia e voltar extremamente bem. Sim, com certeza. Doutora, primeiro eu quero agradecer pela sua vinda aqui ao programa. Se faltou alguma dica, algum tipo de informação, a doutora pode ficar à vontade para passar para quem está em casa assistindo a gente. A minha dica, né, a gente pega muita complicação, às vezes, de tratamento inadequado de varizes. Então, assim, hoje a gente sabe que tem diversos profissionais tratando varizes, né? Mas é importante frisar para o paciente que, por ser uma doença, varizes é um tratamento médico, tá? Então, o paciente ele deve procurar o cirurgião vascular, que é o especialista nesse assunto, e a partir disso, ele começar o tratamento dele para evitar complicações. Olha só a importância de você procurar um profissional à altura. Porque tem gente que quer resolver de outras formas. Isso não é estética, gente. A estética, ela vai acontecer, mas primeiro você vai cuidar da tua saúde. Você cuida da tua saúde, automaticamente a estética vai fluindo. Mas primeiro você tem que passar por um profissional. Porque não adianta você procurar pessoas que não são especializadas para depois procurar um profissional. São erros que acontecem no mundo e por culpa justamente da falta de informação. Falta de informação. Até então, eu sempre me refiro a isso quando eu cheguei no Piauí, né? E foi até recente, eu tenho 6 anos aqui, as pessoas não sabiam o que o cirurgião vascular fazia. Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular está trabalhando muito isso para o paciente saber procurar o médico adequado. Que esse problema é um problema que o vascular trata. E eu acho, doutora, que o Bom Dia tem feito esse trabalho seríssimo relacionado à saúde, de não trazer perguntas e receber respostas, mas uma conversa clara, franca, para que as pessoas entendam que aquelas pequenas dúvidas, elas influenciam muito. Não dá pra gente fazer um bate-papo com um especialista de saúde só com perguntas e respostas que todo mundo já sabe. A gente precisa mexer profundamente no que as pessoas precisam entender. Que cuidado com a saúde não é todo mundo que se pode fazer. Não é todo profissional que pode. Às vezes você vê um médico, mas ele não é especialista no assunto. Se ele não estudou para ser especialista no assunto, em algumas situações ele não vai poder entrar. Então você tem que ter muito cuidado. Eu não posso procurar, na verdade, um clínico geral para ele fazer algo que um especialista que estudou o assunto vai poder fazer. Ele pode lhe encaminhar até um profissional à altura, especializado para tratar o seu problema. Então a população tem que entender isso. A gente não faz um cuidado com a gente de qualquer jeito. Ah, mas ele é médico, mas é especialista no assunto? Antigamente, né, o pessoal, eles tinham
essa rotina de ir num generalista, e o generalista, naquele momento, passava todos os tratamentos e o paciente ia para casa. Hoje, a medicina está muito evoluída, a gente tem muitas doenças. E é bom que esteja mesmo, né, doutora? Muitas doenças. É impossível um profissional médico saber de tudo. Não pode. Tá? Então, por isso que existem as especialidades. Verdade. E por isso que a gente traz vocês para cá. Isso mesmo. Muito bom. Quem quiser entrar em contato com a doutora, vai aparecer o Instagram dela aí, mas a doutora pode reforçar o seu Instagram. É Natália Vieira Vascular. Pronto, muito fácil, então não tem erro, gente. Procure um profissional lá, você vai entender tudo que você não entendia, porque é especialista. Obrigada, Isso mesmo. tá? Bom, gente, como é bom a gente poder estar com profissionais assim, especialistas que possam tirar sua dúvida.